predestinação ou livre-arbítrio? Qual dos dois a Bíblia apoia? Deixe sua resposta nos comentários. No final desse vídeo, você irá mudar seu conceito a respeito da predestinação. Não esqueça de deixar seu joinha. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e acione o sininho de notificação. Você será avisado de novos vídeos postados. Predestinação ou escolha própria? Vamos conhecer algumas referências bíblicas apoiando a salvação pela escolha própria. Logo depois, estarei postando a segunda parte explicando as referências bíblicas usadas para apoiar a predestinação. Então, vamos começar lendo os versículos que apoiam a salvação pela escolha própria. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, está escrito: Diz-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus não tem prazer na morte do perverso. Pelo contrário, se alegra em que todos se convertam. Não teria sentido Deus selecionar uma classe de pessoas para ser salvo e outra classe para ser condenada, desejando em seu coração que todos se convertam a Ele. Acompanhe comigo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus deseja salvar todos os homens e não só uma parte da humanidade. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Jesus não voltou ainda porque não quer que nenhum perca a salvação. Deus ainda está dando uma chance para aqueles que não se arrependeram de seus pecados. Essas chances são limitadas. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7 está escrito: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoca-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Por enquanto, todos podem chegar a Deus. A escolha de ir até Ele é sua. Deus ainda está perto. Invocai-o e Ele responderá a você. Só podemos achar Deus, invocar Deus, se abrirmos o coração a Ele. Continuar com o coração fechado é recusar sua graça e misericórdia. Todos que estão longe de Deus ainda têm a oportunidade de escolher ir até Ele. Mateus capítulo 11, versículo 28 está escrito: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus faz um convite para todos que estão cansados e sobrecarregados. O chamado é para todos, pois não há um ser vivo que não esteja cansado e sobrecarregado nesse mundo. João capítulo 9, versículo 39. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem,
vejam, e os que veem sejam cegos. Juízo significa não o ato de julgar, mas o resultado do julgamento, que neste caso é um peneiramento ou separação. Esse versículo não é uma contradição de João capítulo 3, versículo 17, onde fala que Jesus não veio para condenar o mundo, mas que todos fossem salvos por ele. E João capítulo 8, versículo 15, que fala: eu a ninguém julgo. O propósito final do primeiro advento não era julgar o mundo, mas salvá-lo. Lucas capítulo 19, versículo 10 está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Contudo, a vinda de Cristo trouxe luz às trevas do coração humano. E, à medida que as pessoas aceitavam ou rejeitavam essa luz, pronunciavam juízo sobre si mesma. A luz em si não julga ninguém, mas por ela era julgado todos aqueles sobre quem ela brilhava. Este efeito do ministério de Cristo foi predito por Simeão, Lucas capítulo 2, versículo 34 e 35. Jesus curou os cegos fisicamente, curou também os cegos espirituais. Quando as pessoas amam as trevas mais do que a luz, finalmente perdem seu senso de percepção espiritual. Não conseguem escolher andar com Cristo, porque seu coração ainda pertence ao mundo. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30 está escrito: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Predestinou significa separar de antemão. A palavra é traduzida como predestinar e preordenar. Atos capítulo 4, versículo 28 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Deus predestinou aqueles que antemão conheceu, para usar uma linguagem humana, visto que Deus previa e, portanto, conhecia de antemão cada geração que viria a este mundo. Paulo tenta confortar o aflito povo de Deus, mostrando que a salvação está nas mãos divinas e em processo de ser executada, segundo o propósito eterno e imutável do céu. Evidentemente, a salvação também depende da perseverança. Hebreus capítulo 3, versículo 14 está escrito: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Precisamos guardar firme na fé até o final. Pelas escolhas feitas pelo coração humano, muitos desistem da salvação. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, está escrito: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo aqui declara sua determinação de controlar rigidamente a natureza pecaminosa, a fim de não ser encontrado em falta pelo grande juiz no fim da corrida. Cristãos que defendem perante o mundo as regras da vitória na corrida para a vida eterna devem cuidar da própria condição espiritual, a fim de não falharem em nenhum aspecto e perder a recompensa
pela qual passaram a vida, incentivando outros a ganharem. Aprendemos aqui que mesmo Paulo, sendo um eleito de Deus, ele tinha todas as possibilidades de se perder, caso ele se afastasse de Deus. No próximo vídeo, vamos analisar algumas referências usadas para apoiar a predestinação. Você não pode perder. Já deixe seu joinha e você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Deus abençoe você. Um forte abraço de seu irmão André.